Em 1807, Portugal encurralado entre o martelo de Napoleão e a bigorna da Inglaterra. Rompam com os ingleses, ou invado agora. Rosna Imperador. O rei Dom João tem duas opções, e ambas parecem o fim do mundo. Mas e se eu te disser que ele escolheu uma terceira via, tão louca que ninguém no planeta acreditou? Uma jogada que, por acidente, não destruiu um reino, e sim criou uma nação inteira, o Brasil. Fique até o final, porque essa história tem uma reviravolta que até Napoleão, no exílio, bateu palmas. Ele foi o único que me enganou. Bora? Sejam bem-vindos ao Ecos do Infinito. Em 1807, Portugal estava encurralado. De um lado, sua maior parceira comercial e protetora dos mares, a Inglaterra. Do outro, o homem que havia dominado quase toda a Europa e estava prestes a invadir, Napoleão Bonaparte. A ordem de Napoleão foi direta e brutal. Abre aspas. Rompam com a Inglaterra, ou eu os destruirei. Fecha aspas. O rei português Dom João precisava fazer uma escolha que, de qualquer jeito, parecia o fim do seu país. Só que ele tomou uma decisão que ninguém no mundo esperava. Uma decisão que, quase que por acidente, não destruiu um reino, mas acabou criando uma nação inteira, o Brasil. O dono da Europa e o ultimato. Para a gente entender essa encruzilhada, vamos voltar um pouquinho. No começo do século XIX, Napoleão Bonaparte não era só um general. Ele era o dono da Europa. Seus exércitos varreram continentes, redesenhando mapas e derrubando reis. Apenas uma nação, uma ilha, a Grã-Bretanha, ainda desafiava sua ambição. Depois que sua marinha foi esmagada na Batalha de Trafalgar, em 1805, Napoleão sacou que não dava para vencer a guerra no mar. Então ele decidiu asfixiá-la economicamente. Em 1806, ele decretou o bloqueio continental, uma ordem proibindo qualquer país da Europa de fazer negócios com os britânicos. Quem desobedecesse seria invadido, e um por um os reinos cederam. Suécia, Rússia, Áustria, todos fecharam suas portas. Faltava um, o pequeno e antigo Portugal. Portugal vivia um dilema impossível. Sua economia dependia totalmente do comércio com a Inglaterra. A aliança com os ingleses era literalmente a espinha dorsal do reino. Obedecer a Napoleão significava falência e abandonar seu aliado mais antigo. Desafiar Napoleão? Bom, isso significa uma invasão certa pelas tropas mais temidas do mundo. O ultimato estava na mesa. Para Dom João, o príncipe regente, o tempo estava acabando e não havia nenhuma jogada segura no tabuleiro. A angústia da decisão. Vamos ser honestos. A imagem que a história popular pintou de Dom João VI é quase sempre a de um rei comilão, indeciso e medroso, mas a realidade era bem mais complicada. Ele não estava paralisado de medo, mas sim pelo tamanho da escolha. Qualquer caminho levaria a um desastre. Era uma crise que podia significar o fim da dinastia de Bragança, que governa Portugal há séculos. Imagine a pressão em Lisboa. De um lado, o embaixador da França com as ordens de Napoleão. Do outro, o embaixador britânico avisando que, se Portugal cedesse, a marinha inglesa não pensaria duas vezes antes de atacar a frota portuguesa e suas colônias, incluindo o Brasil. Dom João tentou de tudo. Negociou, ganhou tempo, fingiu que ia aderir ao bloqueio, mas na verdade era inútil. Napoleão não era homem de meias medidas. Enquanto as tropas francesas, lideradas pelo general Junot, já marchavam em direção a Portugal. A corte em Lisboa entrou em pânico. A nobreza se dividiu. Alguns achavam que se render à França era a única saída. Outros diziam que a esperança era lutar ao lado da Inglaterra. Mas Dom João, sabendo que seu exército não tinha a menor chance, começou a pensar numa terceira opção. Uma ideia tão radical, tão sem precedentes,
que muita gente achou que era pura loucura. O ponto de virada, a fuga para o Brasil. E se em vez de se render ou ser destruído, o reino de Portugal simplesmente se mudasse? A ideia era essa, tão absurda quanto genial. E se a cabeça do império, com o rei, a família real, a nobreza, ministros, tesouros e arquivos, fossem transferidas para sua colônia mais rica, do outro lado do Atlântico? Mover o reino inteiro para o Brasil. Um plano de fuga numa escala nunca vista na história. Essa manobra audaciosa, porém, não era só desespero. Era uma jogada estratégica brilhante. Enquanto Napoleão achava que estava encurralando um rei, Dom João, na verdade, estava virando o tabuleiro de jogo. O imperador francês podia até conquistar a terra de Portugal, mas não podia capturar seu rei, nem tomar o controle do vasto império português. Claro, uma travessia dessa seria impossível sem proteção no mar. E é aí que entra a Inglaterra. Em uma série de negociações diplomáticas, culminando em uma convenção secreta, os britânicos concordaram em fornecer uma escolta naval para a frota portuguesa. Em troca, a Inglaterra ganharia vantagens comerciais e, o mais importante, a garantia de que Portugal não se tornaria um fantoche da França. A decisão estava tomada. Enquanto as tropas de Napoleão se aproximavam de Lisboa, sonhando em capturar a família real, uma operação frenética começava no porto. A fuga caótica e a viagem. O dia 29 de novembro de 1807 ficou para a história de Lisboa como um caos absoluto. Uma multidão de quase 15 mil pessoas, a família real, nobres, servos, funcionários, correu para o porto. Era uma cena de pânico total. Famílias se acotovelavam por lugares no navio, abandonando palácios e riquezas, livros, artes, documentos e parte do tesouro real foram encaixotados às pressas. Mas uma parte significativa do tesouro ficou para trás e foi saqueada pelos franceses. A viagem foi um pesadelo. Navios superlotados, condições sanitárias péssimas, falta de comida, água e uma infestação de piolhos que obrigou as mulheres da nobreza, incluindo a princesa Carlota Joaquina, a raspar a cabeça. Mas eles estavam salvos. Quando o general Junot finalmente entrou em Lisboa, encontrou uma cidade silenciosa e um palácio vazio. O prêmio de Napoleão, o rei, tinha escapado. Anos depois, em seu exílio, o próprio Napoleão teria dito, referindo-se a Dom João: "Foi o único que conseguiu me enganar. Ele conquistou um reino, mas perdeu o seu império." A chegada e a revolução imediata. Em 22 de janeiro de 1808, após quase 2 meses de viagem, a frota finalmente avistou terra firme. Eles desembarcaram em Salvador, na Bahia. Pela primeira vez na história, um monarca europeu pisava em solo americano. O Brasil, que até então era basicamente uma colônia de exploração, de repente se viu no centro do poder. E a mudança foi instantânea. Apenas 6 dias depois de chegar, Dom João tomou sua medida mais revolucionária. Em 28 de janeiro de 1808, ele assinou a Carta Régia que decretava a abertura dos portos às nações amigas. Com uma única canetada, Dom João acabou com 300 anos de monopólio comercial, o chamado Pacto Colonial, que forçava o Brasil a só negociar com Portugal. Estava oficialmente morto. Essa decisão mudou tudo. Produtos industrializados ingleses inundaram o mercado brasileiro. A elite agrária, antes presa às regras de Lisboa, agora podia exportar açúcar, algodão e café para o mundo, enriquecendo como nunca. A colônia que só existia para sustentar a metrópole, de repente ganhou vida econômica. A tentativa de Napoleão de isolar a Inglaterra deu o resultado oposto. Ele acabou abrindo para os britânicos o mercado mais promissor da América, o Brasil. O nascimento de um novo império. Depois de uma parada em Salvador, a corte se instalou no Rio de Janeiro, que virou a nova capital do Império Português. E a mudança não foi só de nome. O Brasil, da noite para o dia, deixou de ser colônia na prática
Dom João começou a construir estruturas de um estado aqui. Foram criados os primeiros bancos do Brasil, a imprensa régia, o jardim botânico, academias militares e a escola de medicina. A chegada de milhares de europeus transformou a cultura, a arquitetura e a vida do Rio de Janeiro. A cidade virou uma capital cosmopolita e as ideias que fervilhavam na Europa começaram a brotar por aqui. O passo final dessa transformação veio em 1815. Com Napoleão derrotado, os líderes europeus se reuniram no Congresso de Viena para redesenhar um mapa político. Para ser visto como um rei legítimo entre eles, Dom João não podia governar seu império a partir de uma colônia. Então ele elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal. Brasil e Algarves. Formalmente, o Brasil não era mais colônia, era parte igualitária do reino. Essa foi talvez a consequência mais profunda da vinda da corte. A presença do rei no Rio uniu as elites regionais do Brasil em torno de um único centro de poder. Isso criou um senso de unidade que impediu o Brasil de se quebrar em várias repúblicas, como aconteceu com as colônias espanholas. Sem querer, Dom João estava construindo a base territorial e política do futuro Brasil independente. E uma vez que essa bola começou a rolar, não dava mais para parar. Quando uma revolução em Portugal, em 1820, existiu à volta de Dom João VI, ele foi, mas deixou seu filho, Pedro, como príncipe regente. As elites portuguesas queriam que o Brasil voltasse a ser só uma colônia, mas já era tarde demais. A elite brasileira, que sentiu o gostinho da liberdade econômica e do poder, não ia aceitar dar um passo para trás. Pressionado entre a lealdade a Portugal e as demandas do Brasil, Dom Pedro escolheu o Brasil, o famoso Dia do Fico, e, finalmente, o Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Foram só os atos finais de um drama que tinha começado 14 anos antes, por causa de um imperador francês. Então, da próxima vez que você pensar na história do Brasil, lembre-se dessa ironia incrível. O homem que queria dominar a Europa, Napoleão Bonaparte, acabou sendo o gatilho involuntário para a criação de um império nas Américas. Como disse o jornalista Laurentino Gomes, quem fez a independência do Brasil foi Napoleão. Foi sua ambição que forçou a mão de Dom João e iniciou a sequência de eventos que transformou uma colônia na nação que conhecemos hoje. Em 2008, nos 200 anos da chegada da corte, um jornal francês publicou um artigo com o título perfeito: Merci, Napoleão. Obrigado, Napoleão. Seu erro de cálculo foi o ato de fundação do Brasil moderno. Essa reviravolta na história é fascinante, não é? Mostra como um único evento pode mudar o destino de continentes. Você viu como Napoleão achou que tinha encurralado Portugal, mas acabou sem querer criando o Brasil. Moderno, com uma canetada que ele nunca imaginou. Merci, Napoleão! Mas e se eu te contar que essa não foi a única vez que um vilão da história virou herói para o Ocidente? Fique ligado no canal, porque no próximo vídeo vamos revelar outro evento absurdo que mudou o mapa do mundo de cabeça para baixo e que ninguém viu vindo. Curtiu essa reviravolta? Deixa o like agora, ativa o sininho para não perder e comenta aqui embaixo qual outro erro histórico épico você quer que a gente conte. Eu leio tudo. Se você curtiu mergulhar nessa história, não se esqueça de apoiar o canal. Até a próxima, a história só está começando.